Boa noite, pessoal, tudo jóia com vocês? Que bom poder agora entrar aí na sua casa, poder entrar na sua sala, ou quem sabe no seu quarto, poder entrar aí na sua residência através dos dispositivos eletrônicos, seja ele através de tablet, computador, celular, uma Smart TV. Que bom a gente poder passar esse tempo juntos aqui, podemos celebrar o nome do Senhor Jesus e queremos dar as boas-vindas a toda a família da IPI de Sertanópolis, que está conosco agora, de pessoas de diversas regiões do Brasil e do mundo, que nesse momento se conectam com a gente, especialmente lá a IPI de Campo Mourão, que está nos acompanhando nesse momento. Atenção, lembre-se que todos os nossos encontros online também prestigiam as nossas crianças, então começa a reunir as crianças aí perto de você, que daqui a pouquinho eu vou chamar a tia Jujuba. E atenção, hein? A tia Jujuba não veio sozinha, ela trouxe alguém especial, trouxe um convidado especial para esse tempo de quarentena. Ele estava lá escondido, estava isolado, mas aí a gente trouxe bastante álcool gel para ele higienizar suas mãos e ele decidiu vir aqui. Fica ligadinho que daqui a pouco nós vamos chamar as crianças para poder ver a tia Jujuba e o seu convidado misterioso e também especial. Mas eu estou aqui com o Tanner também é líder da Rede Teens, da Rede Jovens da nossa igreja, e eu queria perguntar, Tanner, nesses dias aí de quarentena, está sendo difícil ser igreja, no caso de templo, de reunir, ainda mais vocês que precisam ter bastante envolvimento e atividades. Como é que vocês estão fazendo nesses dias de quarentena, a Rede Teen, a Rede Jovem? Bom, boa noite, tudo bem? Que bom que você está nos assistindo. Mas está sendo bem difícil, né? Ainda mais adolescente, que gosta de estar junto, que gosta de se abraçar, estar perto um do outro, conversar, compartilhar experiências. Os jovens também, a gente tem vindo de uma fase bem gostosa com todas essas duas redes, né? A galera se encontrando, estando junto. Mas está sendo difícil, mas ao mesmo tempo está sendo um aprendizado muito grande para nós. Que nós temos conseguido ser igreja da nossa casa também. Então, através das nossas redes sociais, no Instagram hoje do Up Teens, se você adolescente deseja ter um material voltado para você, com devocionais e live que nós estamos fazendo toda quarta-feira, 7h45. Nós tivemos uma live quarta-feira agora. Se você não viu, você perdeu, mas quarta-feira, dessa próxima semana aqui, nós vamos nos encontrar 7h45. É só acessar o Instagram, @upteens_IPI, e você vai nos encontrar lá quarta-feira, 7h45, para a gente bater um papo bem legal. E os jovens também não ficam de fora dessa. Na nossa rede social, @imersãojovem, vocês podem nos procurar lá. Nós estamos lançando vídeos de devocionais todos os dias quase. Então já temos 3 vídeos que nós lançamos no nosso IGTV. Você pode procurar lá. Você vai estar acessando um material de qualidade que nós temos preparado para você. Vamos ter lives também que nós vamos estar anunciando pelas próprias redes sociais. Então a gente pede para tanto os adolescentes quanto os jovens ficarem ligados nas nossas redes sociais, porque através de lá eles vão saber os horários, os dias e o que vai ser lançado para eles, e nós temos preparado muito material para vocês, de ótima qualidade, nesse tempo que a gente não pode sair de casa para nos encontrar na igreja, mas podemos ser igreja dentro da nossa casa e no meio das redes sociais, para poder disseminar Cristo nesse momento tão difícil. E um momento tão difícil, né, pastor? E o que fazer nesse momento, né, tão difícil, de ter que ficar em casa? O que nós podemos fazer agora, nesse momento? Esses dias nós divulgamos nas nossas redes sociais algumas atitudes que você pode ter para melhorar aí a questão da sua saúde emocional, espiritual e até mesmo física, não é verdade? Então nós demos algumas dicas. A primeira delas é: descanse a sua mente. Evite ficar consumindo tantas informações a respeito do que estamos vivendo nesses dias. Atualize-se, né? Uma vez ao dia você vai lá, consulta, fique por dentro das notícias, mas não fique se encharcando disso o dia todo, porque isso pode trazer um curto-circuito cerebral em você. Nós também demos uma outra dica, que é: não fique falando do problema. Esses dias eu liguei para os meus pais e a conversa é sobre isso, né? E aí, como é que está aí? Como é que está a situação? E só se fala sobre isso. A gente tem que evitar falar de coisas novas, de outros assuntos, coisas que possam nos ajudar. E também nós demos a dica para aprender mais de Deus. Aproveite esse tempo de quarentena, ler a Bíblia, ler um bom livro, sabe, criar uma rotina com Deus que vai ser muito importante para você e para a sua vida. Mas essa dificuldade, Tanner, não tem ficado só com a gente. Você conhece a Lidiane e o Igor, né? Eles são lá da Albânia, estão lá na região da Europa e também estão sofrendo já com os primeiros índices que estão chegando nesse país. E eles mandaram um recado para mim, para você, para todos nós da família IPI,
para dizer o que eles estão vivendo, o que estão passando lá como missionários. Nós vamos orar pelos nossos missionários ainda hoje, nossa celebração. Nós temos missionários que estão em outros países, na África, por exemplo, e nós precisamos lembrar deles, que também estão sofrendo com esse surto. Eu estava pesquisando, 193 dos 195 países estão no surto dessa epidemia, dessa pandemia, na verdade. Então, nós vamos também orar pelos nossos missionários, tá bom? Então, vamos ver o recadinho da Lídia e do Igor, depois nós estaremos orando com eles, e imediatamente depois desse recado que vem da Albânia, nós vamos nos conectar com a geração Kids, que eles também estão sofrendo, né? Papai e mamãe em casa, sem atividade, não é nada fácil. Então, fica atento ao recado da Lidiane e do Igor, e depois a tia Jujube, o convidado especial, vai chegar aí na sua casa. Deus abençoe, a gente se vê daqui a pouco. Com vocês, nós estamos bem, graças a Deus. Estamos na Albânia e já vamos entrar em nossa 4ª semana de quarentena. O governo albanês restringiu o movimento aqui na Europa e aqui na Albânia principalmente está ficando cada semana mais difícil de sair e fazer as coisas que a gente se acostumava a fazer. Mas acreditamos que esse tempo que estamos passando aqui, tanto para nós cristãos, como para o povo que está lá fora e que não sabe de Deus, é tempo muito especial. Nós acreditamos que Deus tem um plano enorme para essa nação onde que a gente está. Eu quero deixar uma palavrinha com vocês, irmãos, porque eu tenho certeza que nosso coração anda aflito, anda preocupado, anda com medo, né? Eu sei que no Brasil tem muita a questão de fica em casa, não fica em casa, o que fazer, mas eu quero lembrar o que Jesus falou pra gente lá em João 16:33, essas coisas vos tenho dito quem? Jesus, que para que tenhais paz em mim, no mundo passais por aflições, mas tende o bom ânimo, eu venci o mundo. Amados, a gente só vai conseguir ter paz agora, que a gente precisa nesse momento difícil, de dificuldade, se a gente olhar para Jesus. Porque tudo o que Ele falou na palavra dEle está se cumprindo. Tudo. Então nós não devemos ter medo deste mundo, nós não devemos ter medo daquilo que pode matar a nossa carne, a gente tem que ter medo daquilo que pode matar a nossa alma, aquilo que pode nos distanciar das promessas de Deus que está esperando por nós. Então, amados, vamos estar firmes na palavra de Deus, firmes naquilo que Ele tem falado pra gente. Eu acho que mais do que nunca, Deus tem falado conosco sobre os seus planos, sobre os planos dEle para a nossa vida e não os nossos. Mesmo a gente estando em missões, mesmo a gente está fazendo muitas coisas aqui em prol do reino, eu vejo também que Ele parou até mesmo nós missionários, nós não podemos se encontrar mais, nós não podemos ter nossas reuniões, mas porque Ele está falando, volta para as origens, volta para o meu evangelho, volta para ser realmente aquilo que eu chamei você para ser. E eu creio, igreja, que depois de tudo isso, nós estaremos fortalecidos e realmente focando no que é prioridade para o reino. Um grande abraço e Deus te abençoe. Tchau, tchau. Oi, gente! Muito boa noite! Nossa, eu estava muito ansiosa por esse encontro com vocês. E vocês, galerinha? Me digam aí, o que andam fazendo, hein? Estão brincando bastante? Estudando? Sabe o que eu fiz essa semana? Eu estudei a tabuada, acredita? Tantos números que eu nem me lembrava mais. Ai, mas eu não vi a hora de chegar no meu celular os devocionais diários. Eu estudei cada um. E olha, eu trouxe hoje um convidado muitíssimo especial para a gente falar sobre esses devocionais. Sabe quem? Espera aí só um pouquinho. Caju! Oi, Caju! Oi. Tudo bem? Eu tô bem, você, Jujuba? Tudo ótimo comigo. Vou relar só um pouquinho aqui na sua mão. Mas eu passei álcool em gel, tá bom? Bom, acho bom. Caju, você anda sumido, carinha. Tia Jujuba, me deixaram de castigo por um tal de coronavírus aí, ó.
Não acredito. Você só tá ficando em casa mesmo? Sem sair. Ah, Caju, mas saiba que isso tudo vai passar, viu? Vai ser pouco tempo, eu garanto. E tudo está nas mãos de Deus, viu, Caju? Amém. Muito verdade isso. Lá no sítio onde eu moro, tenho me dedicado ao pomar, aos carneirinhos, sabe? Fiz até uma baia nova pra Bé. Que legal, Caju. Botei internet pra ver nós hoje aqui. Oi, Bé! Oi, Bé, vamos mandar um beijo pra Bé. Oi, Bé, fica aí ligadinha com a gente. Mexo com os cavalos, com os porcos. Quantos animais? Tem a horta repleta de alface, couve, tomate, sarcinha, cebolinha, abroba. Ai, tá bom, Caju. Nossa, que horta, né? Essa horta tem muitas frutas. Ai, você tem pomar lá? Não escutei você falar? Tem pomar. Poxa, a sua horta tá bem, rica, porque você falou aí um monte de legumes que tem, né? Olha, Caju, deixa eu te falar uma coisa. Eu trouxe você aqui para a gente conversar de uma coisa muito especial. Você tem recebido os devocionais diários? Tenho. Sério? Sério. E você está estudando? Bastante. Caju, eu costumo estudar no fim da tarde, sabe? Eu acho que o tempo está mais fresco, é o horário que está toda a minha família em casa. Aí eu costumo estudar à tarde. E você? Olha, eu também, Jujuba. É? A Morinha que sabe mais dessas coisas aí, sabe? Ela que mexe com o Zap. A Amora é mais moderna? Essa Morinha. Ela que me mostra todos os dias tarefas sobre a Bíblia. E você estava gostando? Tá gostando de fazer os devocionais, Caju? Muito. Muito? Mas desde sempre você teve esse costume, Caju? Não gostava muito desse negócio, não. Não acredito. Sabia. Você não gostava de ler? Não. Eu também não, mas sabe, Caju, quanto mais devocionais eu faço, quanto mais eu leio a Bíblia, mais apaixonada eu fico pelas histórias que tem lá. E só de saber que são histórias verdadeiras, isso me deixa muito feliz. Caju, no nosso primeiro dia, a gente recebeu um devocional que falou sobre... eu me lembro que tinha umas caixas que eram parecidas com baús, sabe? A gente tinha que saber o que tinha dentro da caixa. Eu e a minha família, nossa, a gente se divertiu muito. Eu coloquei a Bíblia na minha caixa e todo mundo queria saber o que tinha lá dentro. No segundo dia, Caju, você lembra o que a gente falou? Tenta me lembrar, Caju. Segundo dia, aprendemos sobre... Ih, Caju, você deve estar muito, muito, muito ruim de memória. No segundo dia, a gente aprendeu sobre a maior profecia, que era a vinda de Jesus Cristo, o príncipe da paz. Mas agora te peguei, porque eu lembro todinho do terceiro dia. Ai, não acredito, quero ver. Foi legal demais. Tem uma experiência com orégano e detergente. Nossa, eu gostei muito disso. Aprendi que quanto mais longe eu estiver do pecado, mais perto de Jesus eu fico. É isso mesmo. Ontem, no quarto dia, brincamos de chefinho e mandou. Eu era o rei, mandando em tudo, tá podendo. Mas aí eu aprendi que o maior poderoso, autoridade que tem é Jesus. Isso mesmo, e ele Caju. fica muito feliz com um servo obediente. Isso aí. E nós somos servos, sabia? Nós somos servos de Jesus. Mas, Caju, eu te trouxe hoje aqui para ver uma experiência. Você gosta de experiência? Sério? Uma eu experiência. adoro experiência. Uma experiência genial que vai mostrar bem de pertinho como fica o nosso coração com o pecado. Uai, fiquei curioso. Fica de olho aqui comigo. Galerinha, olha só o que eu trouxe hoje para nós. Nós vamos falar sobre o pecado que tem sujado e sujado o nosso coração e entristecido o coração do nosso Deus. Olha só aqui que legal. Eu tenho 3 copos, estão vendo? Esse copo está vazio. Esse copo significa eu e você. Caju, esse copo significa o seu coração, o meu coração e o coração da galerinha que está em casa. Ok. Esse segundo copo, olha que sujo, Caju.
Muito Nossa. sujo, né? Tá. Uma água suja, né? Tá Olha, escurão. nojenta, né? Esse copo significa o pecado, por isso que está sujo assim. Esse terceiro copo tem uma água limpinha lá dentro. Vejam bem, ó. Transparente. Bem transparente. Esse copo é Jesus. Ó, Caju, note que no meio do nosso coração e de Jesus está o pecado. O que suja o nosso coração. Sabe, Caju, tem vezes que somos desobedientes, que esquecemos da palavra de Deus, que vamos fazendo pecados horríveis. E o nosso coração fica que jeito, Caju? Fica tudo sujo. Muito sujo. Tá encardido. Encardido, Caju, isso mesmo. Nós deixamos o pecado entrar no nosso coração. Nós abrimos as portas do nosso coração para o pecado que faz uma bagunça lá dentro, sabia, Caju? Veja bem, olha como que o nosso coração está sujo. Mas eu tenho uma boa notícia. Eu conheço um cara genial que faz uma limpeza completa no coração. Quem? Não é o médico. Não. E não é produto de limpeza também não, que a sua mãe tem lá na sua casa. Ainda bem, tá caro. Até porque a gente não pode passar no corpo, né? Olha só, Caju, é Jesus. Que legal, né, Caju? Que massa. Sabia que na Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados e nos arrependermos, Jesus faz uma limpeza no nosso coração? Você quer ver isso? Agora. Vou te provar isso agora. Veja bem, o nosso coração está todo sujo, poluído pelo pecado. A partir do momento que nos entregamos a Deus e pedimos a Ele que transforme o nosso coração, olha o que acontece, Caju. O que aconteceu? Tá ficando limpão. O nosso coração ficou limpinho, Caju. Olha só. Tá vendo, Caju? É isso que Jesus faz no coração daqueles que a amam, sabia? Quando a gente é obediente, quando a gente principalmente se arrepende do pecado, Jesus toma o nosso coração e limpa, deixa o nosso coração bem limpinho, Caju. Caju, confesso que essa semana eu andei meio desobediente, assim... eu confesso que eu senti uma tristeza dentro do meu coração, sabe? Sério? Mas sabe o que era isso? Eu estava arrependida. Quando a gente sente uma tristeza no coração, quer dizer que nós estamos arrependidos daquilo que a gente fez. E esse é o primeiro passo para pedir perdão para Deus. O primeiro passo é se arrepender do pecado. Se a gente não se arrepender do pecado, Jesus, fica de ouvidinho fechado. Mas a partir do momento que a tristeza toma o nosso coração e a gente fica pensando, poxa, eu cometi um pecado, Jesus já olha para nós. Mas sabe em que momento que Ele vai lá e faz a limpeza? No momento em que nós oramos, que nós pedimos perdão pelo que a gente fez. E sabe o que é o principal, Caju? O quê? É não errar de novo, né? Porque senão, toda vez que errou, pecou, desrespeitou, desobedeceu, tem que ir lá, ajoelhar, pedir perdão para Deus. Jesus, me perdoe pelo meu pecado. Eu tenho sido desobediente, mas Senhor, eu estou muito arrependido. Aprendeu comigo, Caju? Muito. Você gostou da nossa experiência? Amei. Gostou mesmo? Demais. E vocês aí de casa, galerinha, o que acharam da nossa experiência? E digam para mim, o coração de vocês está limpinho ou está sujinho? Andaram desobedecendo essa semana? Fizeram muita arte? Mamãe e papai ficou bravo? Conta para mim. Caju, Oi. Me fala mais. O que a gente pode fazer agora de especial? Antes, tia Jujuba, vou aproveitar que estou na net. Ai, meu Deus. Dá um close. Por favor, hein, Caju? Close, Cuidado. Close em mim. Cruzou? Tô bonito. Tá lindo, Caju. Ai, peraí, deixa eu arrumar aqui sua roupa. Peraí. Vou te deixar bem bonito. Ai, o cabelo.
Pronto. Aí, pronto. Morinha, Morinha do meu coração, quero te pedir perdão. Perdão porque fiquei nervoso com você de novo. Desobedeci. Tinha prometido que não ia mais. Hoje, ar vivo, quero te dizer que te amo. Perdão. Beijo no coração. Agora... Meu Deus, Caju! Que lindo que você fez! Nossa, Jesus deve estar muito contente agora, Caju. Você ficou arrependido por ter ficado muito nervoso com a Amora? Muito, tia Jujuba. Você muito sentiu arrependido. tristeza no seu coração? Muito. Parecia aquele copo sujo ali, ó. Isso é um bom sinal, Caju. Aí? É sinal que você quer ser uma criança diferente, sabia? Amém. Jesus está muito contente com você agora, eu garanto. Mas para isso, você já orou? Você ora comigo? Vamos orar junto, então, eu e você. Vamos chamar a galerinha de casa? Vamos. Galerinha, ó, você que está aí, pensa aí em alguma coisa que não foi muito legal que você fez durante essa semana. Algo que deixou o seu coração triste e o coração de outra pessoa também. O coração de Jesus ficou triste. Mas agora, nós aqui juntos com você aí de casa, eu junto com o Caju, vamos orar e pedir a Deus, ok? Para isso, o que a gente precisa? Fechar o olhinho, se conectar lá com Deus agora. A nossa ligação é direta. E a gente não paga nada para falar com Jesus, é muito fácil. Vocês vão repetir comigo, tá bom, Caju? Ok. Repete comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, muito obrigada muito obrigado pela oportunidade pela oportunidade desse aprendizado. Agora eu sei Agora eu sei que o Senhor que o Senhor é o único que pode fazer a limpeza no meu coração. do meu coração. Eu te peço perdão, Jesus. Eu te peço perdão, Jesus, E te aceito e te aceito a fazer a fazer uma faxina uma faxina no meu coração, no meu coração, no meu pensamento no meu pensamento e nas minhas palavras. e nas minhas palavras. Eu só quero fazer Eu só quero fazer conforme a sua vontade. conforme a sua vontade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, que momento gostoso, não é verdade? Mas, ó, não fica triste não. Já está acabando o nosso tempo, Caju. Nossa. A gente vai precisar mandar agora a nossa conexão lá para a igreja. Manda lá. Lá longe, porque a gente está longe, né, Caju? Muito longe. Pega lá, pastor. Olha só, pessoal, espero que vocês estejam seguindo os devocionais, tá, Caju? Não esquece. E, não deixa de mandar fotos dos devocionais pra gente. Caju, eu preparei um vídeo muito bacana, cheio de fotos que a galerinha mandou dos devocionais. Você quer assistir comigo? Agora. Pessoal, até a próxima. Fiquem agora e assistem o vídeo que a gente vai passar. Dá um tchau, Caju. Tchau, galera. Até mais.
muito obrigado, tia Jujuba, e esse personagem visitante misterioso, Caju. Obrigado de vocês terem feito isso com a gente hoje, lembrando o devocional. E eu estou aqui, papai e mamãe, para falar diretamente com você. A gente tem investido tempo e recursos para poder proporcionar a você um encontro diário com seus filhos, para que você possa ministrá-los da maneira mais simples possível, sempre com uma atividade, uma brincadeira ou uma dinâmica para encerrar o devocional. Então, não esqueça de fazer isso. E caso você esteja perguntando, como é que eu faço para ter acesso a esse conteúdo, pastor? Então, eu vou dar para você agora a dica. Primeiro, você pode acessar no Facebook da Que Discípulos, facebook.com/Que Discípulos. É só você entrar lá e esse material estará disponível todos os dias para você poder fazer com a sua família. Ou, se você acha melhor, vai aparecer na sua tela o telefone, o WhatsApp, e você pode se cadastrar. O telefone é 043 9923 3324. 9923 3324. É para você poder se cadastrar e receber todos os dias no seu celular o devocional para fazer com seus filhos, tá bom? Então fica o desafio para sermos igreja em casa, abençoarmos os nossos filhos e a nossa família, enquanto não podemos nos reunir pessoalmente. Que Deus te abençoe grandemente enquanto você participa da nossa celebração, e eu convido você aí nesse momento, onde quer que você esteja, fechar os seus olhos, que nós vamos preparar para o momento de adoração ao Senhor. Pai, nós queremos agradecer a Ti por essa oportunidade de entrar em cada casa e cada lar. Senhor, nós estamos com um templo vazio, mas não com a igreja, porque a igreja do Senhor está distribuída em Sertanópolis, no Paraná, no Brasil e no mundo. A igreja de Jesus se reúne agora em torno de celulares, tablets, televisões, computadores, para dizer que o Senhor é santo, exaltado e grandioso. Então, Pai, enquanto estivermos adorando, que o Teu nome seja glorificado e seja exaltado, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos adorar ao Senhor em nome de Jesus. Boa noite, igreja. Estamos vivendo um momento meio diferente para nós como igreja, né? Aqui estamos para adorar ao Senhor enquanto você está na sua casa, mas nosso Deus é um Deus onipresente. Ele está aqui neste lugar e também está aí com você. Por isso podemos adorar nosso Deus juntos. Por isso vamos adorá-lo agora, nesse momento, amém? No meu pecado é tão mais forte.
Receba o nosso louvor e nossa adoração nessa noite, ó Pai. Estamos espalhados por essa cidade para te adorar, ó Deus. Nesse momento, ó Pai, queremos, ó Pai, botar nosso coração a Ti, ó Deus, para agradecer o Seu nome, Deus. Tua igreja aqui, reunida pra te adorar, não há outro rei que reina neste lugar. Não há outro Deus entronizado aqui. Não há outro Deus entronizado aqui. Tua igreja aqui, reunida pra te adorar. Não há outro rei que reina neste lugar. Não há outro Deus entronizado aqui. Não há outro Deus entronizado aqui. Aleluia, minha alma canta. Aleluia, minha esperança está em Ti, naquele que venceu por mim. Aleluia, eu creio que o Rei virá, todo joelho dobrará, toda língua confessará. Hosana ao Rei que vem, Hosana ao Rei que vem, Hosana ao Rei que vem, Hosana ao Rei que vem. Quem é aquele que vem saltando sobre os montes? Quem é aquele que tem os olhos como chamas de fogo? Quem é aquele que triunfou sobre a morte? Jesus, Jesus. Quem é aquele que vem saltando sobre os montes? Quem é aquele que tem os olhos como chamas de fogo? Quem é aquele que triunfou sobre a morte? Jesus, Jesus. Aleluia, minha alma canta. Aleluia, minha esperança está em Ti, naquele que venceu.
está em ti, naquele que venceu por mim. Aleluia, eu creio que o Rei virá, todo joelho dobrará, toda língua confessará, Hosana ao Rei que vem. Aleluia, seja agradecido, Senhor Jesus, seja exaltado, Pai. Mande para a gente no Facebook. Também você pode interagir com a gente também nas nossas transmissões, com algum pedido de oração especial, seja no YouTube, seja no Facebook. Você também pode interagir com a gente, fazendo os seus pedidos, para podermos ver que você está participando junto com a gente dessa celebração, mesmo que seja na sua casa. E também agora eu quero te falar uma coisa: a nossa igreja está linda. Finalmente a reforma acabou, finalmente todas aquelas obras acabaram, ela está linda. Sabe por quê? Porque você tem sido generoso, porque você tem abençoado a nossa comunidade. Nós podemos hoje ter uma casa toda linda, toda reformada, abençoar vidas, fazer essas transmissões. Então continue sendo generoso. Agora na sua tela vai aparecer as nossas contas para que você possa fazer uma transferência, possa realizar um depósito a respeito do seu dízimo, da sua oferta, para que você continue abençoando essa causa. Eu quero orar com você agora e por você, para que Deus possa estar abençoando a sua casa. Deus, eu quero te agradecer, Pai, que o Senhor tem nos dado a provisão divina, Pai. Em momentos de crise, momentos de caos, podemos sonhar e ir mais longe, Pai, porque o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem trazido a provisão sobre a casa de cada membro da nossa comunidade e de todos aqueles que têm ofertado na sua obra, Pai. Que possamos sempre nos lembrar, Pai, que nós estamos investindo na sua obra, estamos investindo, Pai, em levar o seu evangelho a pessoas, Pai, aos quatro cantos deste mundo, quando ofertamos para os nossos missionários, abençoando cada pessoa
pessoa que vai receber essa oferta, Pai. E eu quero te pedir, Pai, que esteja abrindo as portas dos céus sobre cada casa que está abrindo a sua mão agora, Pai, doando, entregando e devolvendo aquilo que pertence a Ti, Pai, na sua obra, em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Continue agora adorando ao Senhor. Enquanto você faz a sua transferência, nós vamos estar adorando ao Senhor, para que depois você possa receber a palavra de Deus para o seu coração. Deus abençoe. Deus, nos ensina a voltar os olhos para Ti, ó Pai. Que nossa adoração seja, Pai, que a nossa essência da adoração seja o Senhor, Pai. Quando a música esmorece, o resto desaparece, simplesmente a Ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar Teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, quando a essência és Tu, a essência és Tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és Tu, a essência és Tu, Jesus. De imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto é digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é Teu, cada fôlego te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver.
adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Senhor, nós queremos, nesses tempos de auditórios vazios, nesses tempos de templos fechados, nós queremos colocar a nossa vida para poder experimentar mais de Ti. Queremos voltar à essência da adoração, para nos lembrarmos de que o Senhor não está presente só quando nos ajuntamos em massa. O Senhor não está presente apenas quando nos aglomeramos em construções. O Senhor está presente na simplicidade do nosso lar. O Senhor está presente na rotina do nosso trabalho. O Senhor está presente na intimidade do nosso ser. Que o Senhor nos lembre dessa essência, que Teu Espírito Santo nos faça sentir mais de Ti, enquanto adoramos nesse lugar, e através, ó Deus, desse momento, nós possamos voltar a essa essência de adorar Jesus, como for, onde for, quando for, porque o Senhor é digno de Te dar honra, glória e louvor para sempre. Amém, amém. Queria agradecer a nossa equipe de louvor, de adoração por essa noite. Deus abençoe, obrigado por esse tempo precioso. Daqui a pouquinho vocês voltam para a gente ter mais um momento de adoração aqui com os nossos irmãos e irmãs que nos acompanham pela internet. E você aí que está pertinho da sua casa, você que está pertinho do seu dispositivo eletrônico, eu queria que você agora procurasse se livrar de todo tipo de distração, procurasse se livrar de todo tipo de coisa que possa tirar a sua concentração, para que a gente possa meditar juntos na palavra de Deus. Bom, como você está vendo aí ao fundo, últimas palavras. As últimas palavras de quem? De Jesus. Jesus disse 7 palavras na cruz do Calvário. Você sabia disso, né? Já estudamos várias delas aqui, e hoje eu gostaria de convidar você a pensar na antepenúltima palavra, na 5ª palavra que Jesus disse na cruz do Calvário, e que nós vamos tirar algumas lições e alguns entendimentos para esse dia. Então, eu convido você aí a abrir a sua Bíblia, ou você pode acompanhar com a projeção que vamos levar agora diante de você, aí na tela do seu dispositivo. Está lá em João, capítulo de número 19, o versículo de número 25. Ali na crucificação de Jesus, o ambiente continua o mesmo, a hostilidade é a mesma, e a cena muda um pouquinho agora da semana passada. Diz assim, João 19, 25. Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe e a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali, e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe, aí está o seu filho. E ao discípulo, aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. Eu gostaria de falar com você sobre essa palavra que Jesus profere da cruz do Calvário. Uma atitude que me surpreende muito de Jesus. Não o fato de Jesus ter se preocupado com alguém, porque no ministério de Jesus você sabe disso, o tempo todo, em qualquer condições, pessoas vinham em primeiro lugar. Lembre-se disso, para Jesus, pessoas vinham em primeiro lugar. Quero perguntar aí para você que está em casa, será que pessoas vêm em primeiro lugar na nossa vida e na nossa rotina atual? Você viu quanto distante você estava da sua casa? Você viu quão estranho é permanecer na residência? Você viu quão estranho é colocar agora a ordem natural das coisas, porque nós aprendemos, ou melhor, desaprendemos a viver de uma maneira correta, justa e íntegra, priorizando e valorizando o que de fato vem em primeiro lugar. No ministério de Jesus, ele sempre demonstrou que pessoas devem estar em primeiro lugar. Elas importam mais que coisas. E, infelizmente, estamos na contramão desse relacionamento com Deus e, em muitos casos, nós estamos nos afastando desse princípio. O fato é que não me assombra e não me surpreende o fato de Jesus ter se preocupado com alguém, porque isso ele faz em todas as páginas onde o seu ministério é visto. O que me surpreende nessa mensagem, ou nesse texto bíblico, é o contexto e a condição pela qual Jesus profere a sua mensagem. Você já parou para notar isso? Onde é que Jesus estava? Não, ele não estava numa
num templo de uma igreja cristã. Muito menos Jesus estava no centro de uma sinagoga judaica. Tampouco Jesus estava numa cátedra acadêmica e nem mesmo estava isolado numa mesa filosófica. Jesus estava, naquele momento, crucificado. Você sabe o que essa palavra significa? Você consegue compreender o peso desse termo? Cruz. Cruz para muitos é apenas um objeto bonito, cruz para muitos é apenas um item decorativo, cruz para muitos é apenas um símbolo cristão, mas esse símbolo custou muito caro à pessoa de Jesus. Cruz é igual a sofrimento, cruz é igual a crueldade, cruz é igual a hostilidade. Então, quando eu vejo esse texto, o que me assusta e o que me surpreende é o fato de Jesus continuar se preocupando com pessoas e posicionando as pessoas num grau de importância tão elevada, mesmo diante do seu mais cruel sofrimento, mesmo diante do mais danoso movimento da história sobre Jesus, ele consegue reagir com beleza. Esmagado como um pé sobre uma flor, ele não deixa de exalar perfume. Apertado por uma mão violenta dos soldados romanos, ele não os espinha com a sua autoridade. Jesus é cavalheiro, Jesus é amoroso, Jesus é compassivo, Jesus é solidário. E então, a primeira lição que eu aprendo nesse texto é que Jesus age com solidariedade. Jesus age com solidariedade, e o sofrimento não é desculpa para que ele mude o seu caráter, para que ele transforme as suas ações, para que ele mude a forma de agir e reagir ao mundo. O sofrimento, a crueldade ao qual Jesus é submetido, com pregos cravados em suas mãos e nos seus pés, coroas de espinhos pressionando sua caixa craniana, soldados truculentos e cruéis zombando do seu rosto, pessoas jogando pedras sobre ele, gente de todo tipo escarnecendo o Filho de Deus, e ainda mais sobre isso pesava sobre o Filho de Deus o peso do pecado de toda a humanidade. Mesmo dessa conjuntura, mesmo diante desse grande sofrimento, Jesus é capaz de manifestar solidariedade. Seus olhos deixam de se voltar para si, seus olhos se voltam para o outro. Aos pés da cruz, Maria, sua mãe, e João, o discípulo amado, estão ali, naquele momento, se comovendo com Jesus, e Jesus, diante do sofrimento, se comove com eles. Isso é solidariedade, isso é mestre, isso é Jesus. Esse é a quem nós adoramos e a quem nós rendemos a exaltação aqui nesse lugar. Por quê? Porque Jesus não muda seu comportamento para com os outros diante de tamanho sofrimento que ele mesmo está vivendo. Eu quero fazer uma pergunta para você que está aí na sua casa, que está assistindo online nesse momento. O sofrimento desses dias mudou a sua forma de se relacionar com as pessoas? O sofrimento que você está vivendo esses dias mudou a forma de você lidar com os problemas? O sofrimento que te abateu te trouxe desculpas para você poder ignorar gente que também precisa de você? Porque a grande verdade que eu gostaria de compartilhar com você é que nós temos desculpas para não sermos solidários nesse momento, porque na verdade nós estamos nos esquivando, ajudar uns aos outros, porque todos estamos sofrendo. O tempo todo eu vejo isso, meus irmãos e irmãs. O tempo todo pessoas se esquivando e usando o sofrimento como uma muleta de apoio para que elas não olhem para o outro. Elas se esquivam da responsabilidade de estender a mão, de dar uma palavra de encorajamento, de ser bênção na vida do outro, porque ela tem o argumento, o subterfúgio para se apoiar e dizer: eu estou sofrendo, eu acabei de me separar, eu acabei de falir uma empresa, eu acabei de perder um filho, eu acabei de enterrar os meus pais, eu acabei de entrar no vermelho, eu acabei de descobrir uma doença sem cura. Em todo o tempo, pessoas usam o argumento do sofrimento para deixarem de serem carinhosas ao outro, amorosas, gentis e principalmente solidárias. Porque quando estamos em sofrimento, os holofotes, como essa noite, se voltam apenas para nós. Nós ficamos no palco, porque nós estamos chorando, nós estamos gemendo, nós estamos clamando, nós precisamos de socorro, então eu não posso ajudar ninguém. Jesus na cruz é uma contradição para o nosso sistema de lida com o sofrimento,
Porque na cruz ele é capaz de se preocupar com o outro, na cruz ele é capaz de abençoar pessoas. No sofrimento, Jesus é capaz de continuar tocando gentilmente corações humanos. E você? E eu? Seríamos capazes de, através do sofrimento que vivemos hoje, seja ele relacionado à pandemia, ou seja ele relacionado à epidemia da alma, que está concentrado naqueles vírus do nosso coração, chamado arrogância, egoísmo, vaidade, pecado. Será que seríamos capazes de responder a esse mundo com gentileza e solidariedade, como Jesus fez? Será? Talvez não, queridos, porque o que eu estou mais acostumado a ver como pastor é as pessoas concorrendo quem sofre mais. É muito comum as pessoas se encontrarem umas às outras, então uma vira-se para a outra e diz assim: e aí? Você sabia que eu acabei de saber de uma situação da minha família e eu estou agora muito mal? A pessoa nem mesmo terminou de ouvir, ela já se vira e diz: é que você não está sabendo do meu problema. Eu acabei de pegar o celular do meu marido e fiquei sabendo disso. Ela não deu tempo nem para a outra expressar a sua dor, ela já está vomitando e descarregando todos os seus dissabores sobre aquele que também está sofrendo. E o que nós estamos vendo hoje no nosso mundo é um complexo de inferioridade, um complexo de falta de esperança, um complexo de falta de espiritualidade verdadeira que está se expondo ao mundo. As pessoas sofrendo sem entregar ao mundo solidariedade, sem entregar aos outros cumplicidade, companheirismo, porque eu preciso da atenção, eu preciso de apoio, eu preciso de ajuda. Então, em todo o tempo, eu vejo as pessoas usando o sofrimento como desculpas para não serem solidários. Eu também vejo as pessoas concorrendo umas com as outras para ver quem sofre mais, quem conta a pior tragédia da sua vida, quem tem a história mais cruel. É um absurdo isso, mas é verdade. Só que na Bíblia, eu sempre vejo um Jesus que me ensina que nos meus piores momentos, eu ainda posso ser bênção na vida das outras pessoas. Irmãos e irmãs, nós estamos vivendo talvez o pior momento da atual geração. Eu não sei qual geração você faz parte, se você é baby boomer, se você é geração Z, Y, se você faz parte dos millennials, mas o fato é que a nossa geração atual não viu ainda uma tragédia como essa dos nossos dias atuais. Milhares de pessoas morrendo ao redor do mundo, sistema econômico dado à falência, sistema de saúde esperando a pane e o caos. Nós nunca vivemos um momento talvez como esse, que espera tanto cuidados. Mas também, queridos, nós nunca tivemos tanta oportunidade de manifestar ao mundo a doce fragrância do Evangelho. Nós nunca vivemos um momento tão cruel e tão difícil, mas também nunca tivemos a oportunidade de manifestar os valores do amor e da graça de Jesus de uma maneira tão aberta. As pessoas estão receptivas, os corações estão acolhendo a palavra de Deus, os lares estão abertos. Prova disso é você com seu celular aberto, você que nunca pisou na nossa comunidade, você que recebeu esse link hoje. Prova disso é você que está aí dizendo: eu preciso de algo de Deus. É uma oportunidade gigantesca para a igreja fazer a diferença. Estamos sofrendo, todos nós estamos sofrendo, mas é o momento de a gente levar a esse mundo o que nós temos de melhor, que é a palavra de Deus. E Jesus nos ensina que nós podemos ser bênção, mesmo diante da nossa dor, na dor dos outros. Nós podemos mudar circunstâncias, mesmo diante da nossa dor. Nós podemos abençoar as outras pessoas. Você acha que como pastor a gente não sofre? Você acha que como pastor a gente também não se machuca com esse momento? Acostumado a ver um povo vibrante, uma igreja reunida, uma adoração tão pungente, agora a gente se reúne num templo vazio. Talvez você não saiba o que é isso. Eu gostaria de mostrar para você. Eu queria que acendesse as luzes, por favor, que a câmera lá do fundo pudesse dar uma abertura, quão grande que pudesse, para mostrar a nossa igreja e a realidade da nossa igreja nesse momento, você que assiste aí na internet. Ali eu só tenho a Isa, que está transmitindo pelo Instagram, ao vivo, o Tanner, lá atrás nossa equipe que está posicionada para transmitir online, e essa é a nossa realidade, cadeiras vazias. Nós estamos falando a você, estamos entrando na sua casa, e olha a realidade. Domingo retrasado, eu estava vendo você sentadinho nesse banco aqui da frente, um outro sentado lá. Poderia citar nomes aqui de pessoas que têm as suas cadeiras marcadas,
mas hoje a gente não pode ver ninguém. Por quê? Porque nós somos privados da comunhão. Você acha que isso não é doloroso? Você acha que isso não é também motivo de sofrimento? Há uma angústia no nosso coração. Como será que os nossos irmãos estão do outro lado da tela? Como será que as famílias estão lidando com esse problema? Como será que os corações estão sendo alcançados? Como está a espiritualidade dos nossos irmãos? Será que aqueles que estavam se libertando do pecado não voltaram para Ele? Será que aqueles que estavam progredindo na fé não estão regredindo? Há uma inquietação na nossa alma, queridos, ao ver esses bancos vazios, mas não é por isso que nós vamos fechar o templo, fechar as portas, olhar para essa realidade e cruzar os braços e dizer, tomara que isso passe logo e a gente volte a se reunir no templo. Não, nós queremos alcançar você. Nós queremos chegar aonde você está e nós queremos apresentar essa mensagem ao seu coração e à sua vida. Então, eu gostaria de desafiar você essa noite, que me assiste nesse lugar. Eu queria desafiar você a ser como Jesus. Mesmo diante do seu maior sofrimento, você ser capaz de abençoar e tocar a vida das pessoas. Na melhor das hipóteses, muitas vezes a gente não se solidariza como mestre. A gente tem dó ou piedade. A gente tem algum tipo de sentimentalismo, mas uma ação verdadeira, isso é muito raro da nossa parte. Inclusive eu vejo muitas pessoas agradecendo por comparação. Tem gente olhando agora para o caos na Itália e fala, graças a Deus nós estamos no Brasil, nosso país é uma bênção. Mas agora há pouco estava amaldiçoando o país, mas por comparar com outro que está numa condição caótica, tem motivos de gratidão. Queridos, gratidão por comparação é uma inconveniência. Gratidão por comparação não presta, não vem de Deus. Eu tenho que comparar uma pessoa numa situação pior da qual eu estou, para poder ser grato a Deus. É como olhar para pessoas sem teto e dizer, obrigado pelo meu casebre. Eu preciso comparar para ser grato? Não, queridos, cristãos verdadeiros não agradecem por comparação, cristãos verdadeiros agradecem por convicção. Eu sou grato a Deus em qualquer circunstância, seja no sofrimento, seja na bonança, seja na dificuldade, seja na tempestade, eu sou capaz de ser grato a Deus em toda e qualquer circunstância, porque foi o que o apóstolo Paulo nos deixou como prescrição para o nosso coração. Então é tempo de sermos solidários, é tempo de a gente parar de olhar para o nosso umbigo, porque todos estamos sofrendo, todos temos algum nível de sofrimento a ser cultuado em nosso coração, mas está na hora de você na sua casa, se levantar, usar sua rede social, usar as maneiras que você pode atingir seus familiares, e liberar uma palavra de bênção, ser bênção na vida dos seus filhos, ser bênção na sua esposa, na casa dos seus pais, ser gente do bem, manifestando ao mundo a fragrância do amor de Deus, em tempos de caos e de sofrimento. Jesus na cruz nos deu exemplo, está na hora de a gente olhar para os outros mesmo diante do nosso caos. Essa é a primeira lição que eu aprendo com Jesus, quando ele olha para Maria e para João. É um Jesus, o mestre, que age por solidariedade. E quem age por solidariedade, vem o segundo passo aí que está aqui nesse texto. Quem age por solidariedade, age também por generosidade. Solidariedade, generosidade. Generosidade nesse texto é visto quando Jesus, ele, podendo descer da cruz, não desceu. Ele tinha uma missão a cumprir e levou até o fim essa missão. Ele cumpriu por completo, e nós estudaremos aqui o que diz a palavra, está consumado. Fique aí ligado que nos próximos domingos falaremos sobre isso. Mas Jesus não desceu da cruz, e nem por isso ele deixou de ser generoso naquele momento. Jesus, não descendo da cruz, ele deu o que ele tinha. E o que ele tinha era o seu melhor amigo João, o discípulo ao qual ele amava, e o melhor que ele tinha também naquele momento, sua mãe Maria. Um discípulo que está agora solitário, porque é o único discípulo que está aos pés da cruz, todos os demais desertaram, lembra-se disso? E a sua mãe também aos pés da cruz, nem os irmãos de Jesus estavam ali, porque não criam nele. Jesus pega o seu melhor e entrega naquele momento, dizendo, mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Dessa maneira Jesus diz, é tempo agora de cuidar uns dos outros, nos dando como os melhores, nos dando como um presente um ao outro. Eu acho isso lindo nas Escrituras, queridos, porque agora é a hora de darmos o nosso melhor a esse mundo caótico. Agora, mais do que nunca, a igreja precisa ser chamada a dar o seu melhor, porque o nosso melhor não é atrás de trio elétrico, fazendo marcha para Jesus. O nosso melhor não é fazendo grandes eventos evangélicos, juntando milhares de pessoas diante de um ídolo gospel. O nosso melhor não são nossas atividades, nossos templos suntuosos, porque agora todos estão vazios de norte a sul do nosso país.
O nosso melhor não são os nossos grandes pregadores e oradores, porque muitos deles estão silenciados nesse momento. Irmãos, o nosso melhor é a palavra de Deus. O nosso melhor para ser dado a esse mundo é a nossa ação cristã, é a nossa vida solidária, é a nossa vida entregue a Deus e aos outros como um principal e verdadeiro mandamento. Então eu convido você essa noite a desafiar a si mesmo, para que você possa ser generoso e generosa em tempos de crueldade e em tempos de sofrimento. Isso é generosidade. Muitas pessoas vão precisar de nós, muitas pessoas, e talvez você esteja aí, agora nesse momento dizendo, pastor, meu dinheiro, eu não tenho condições de ajudar financeiramente, eu estou tentando reservar o que eu tenho diante desse caos. Eu quero dizer que as pessoas precisam de nós e precisarão, não apenas em termos financeiros. Imagine só, meus irmãos, pessoas que vão perder suas empresas, pessoas que vão perder os seus empregos. Não é só o problema financeiro que os abate, existem problemas sociais, emocionais, existem problemas relacionais, que isso também desenvolve. Nós temos algo a oferecer a esse mundo, nós temos algo que não é paliativo, nós temos algo terapêutico. A gente não entrega, dá na boquinha e fala, agora se vira. Nós fazemos a terapia. A igreja é chamada para passar perto, como bom samaritano, colocar sobre o seu jumentinho e falar, vamos para a hospedaria, vamos cuidar bem de você. É tempo, igreja de Jesus, de a gente se oferecer como o melhor para esse mundo, se dar generosamente, para falar, vamos cuidar bem de você. Nós queremos cuidar bem da sua família, nós queremos cuidar bem do seu coração. É verdade, eu como pastor estou sofrendo, eu como pai estou sofrendo, como marido posso estar sofrendo, como cidadão estou sofrendo, mas a verdade é, eu quero abençoar você, eu quero abençoar a sua casa, e quando tudo isso passar, é tempo de a gente se doar ainda mais, para ser bênção e para sermos generosos uns aos outros. Generosidade emocional, onde a gente possa entender, compreender, amar, aconselhar, mas também generosidade espiritual, queridos, porque muita gente chegará totalmente destruída às igrejas, com uma fé atrofiada, com uma fé que foi perdida no decorrer dos dias que ficamos ausentes, porque sem comunhão muitos acabam se esfriando. Eu estou preocupado com o nível de esfriamento da igreja, depois que tudo isso passar. Como estarão os nossos irmãos que estávamos acompanhando? É tempo de a gente se dar, se entregar, se oferecer e abençoar generosamente aqueles que vão precisar de nós espiritualmente, da nossa oração, do nosso apoio, do discipulado, da nossa casa aberta. Estava conversando esses dias com os meninos da equipe pastoral e disse para eles que eu creio que depois desse tempo haverá uma sede de comunhão sem precedentes. As pessoas sairão para ter relacionamento de verdade, estarão cansadas de celular, de WhatsApp, de Facebook, estarão cansadas das redes sociais, dirão, eu quero conversar com você, eu quero ir na sua casa. Minha esposa ontem me fez acender a churrasqueira no fundo de casa e falou, vamos fazer um churrasco, pelo amor de Deus, vamos fazer alguma coisa nossa, para pelo menos ficar aqui no quintal um pouquinho, para a gente conversar mais, que eu gostaria de chamar fulano para vir aqui, eu queria ir na casa delas, já está dando uma abstinência de relacionamento. Eu creio que isso vai ser uma grande porta para a igreja. Pessoas estarão frias, é verdade, pessoas estarão machucadas, é verdade, mas é hora da igreja abraçar, acolher e se dar generosamente, a gente não ficar vivendo o nosso mundinho, o nosso sofrimento, as nossas angústias, o nosso passado, mas falar, agora nós seremos bênção na vida de cada sertanopolense e na vida de cada pessoa que Deus nos der a oportunidade de alcançar. Agora é a hora, irmãos, agora é a hora de a igreja se doar, se entregar generosamente e financeiramente. Muitas pessoas precisam e precisarão de recursos mínimos para poderem continuar suas vidas. Vai ser a hora de nós adotarmos corações, será a hora de nós visitarmos casas, será a hora de aqueles que têm um pouquinho mais, poder ajudar um pouquinho o outro, que também está sofrendo depois que tudo isso passar. Não estou falando em comunismo, não estou falando de divisão de bens, eu estou falando de generosidade. Cada um fazer um bem por um que seja, nós poderemos tocar essa cidade, poderemos fazer a diferença, aonde o mundo está ficando cada vez mais feio
e menos generoso. Quando saiu a pandemia, que chegou ao Brasil e foi dado o decreto de isolamento social, eu moro à frente do supermercado, e eu vi pessoas fazendo compras impensadas ali. Lá eu vi o pior do ser humano sendo revelado. Como é triste a gente perceber que em tempos que exige solidariedade e generosidade, nós somos tão individualistas e tão mesquinhos. Por quê? Porque às vezes o sofrimento revela o pior de nós, ao invés de revelar o melhor. E aqui é a minha última lição que eu aprendo desse texto. Jesus age por solidariedade, Jesus age por generosidade, mas Jesus age por fim por responsabilidade. Por que Jesus age com responsabilidade, pastor? Porque é simples. Jesus olha para Maria e João aos pés da cruz, e ele era o filho mais velho, exatamente, acertou. Jesus é o filho mais velho, e o filho mais velho tem a responsabilidade de cuidar da viúva. Como assim viúva, pastor? Provavelmente Maria é viúva, porque nós não ouvimos mais falar de José depois que Jesus assume seu ministério terreno. Maria deve ter ficado viúva, e Jesus era o filho mais velho, e dele era a responsabilidade de cuidar da mãe. Agora ele está na cruz. Mas pastor, Jesus não tinha irmãos? Exatamente, Jesus tinha irmãos. Em João capítulo 7, alguns capítulos antes desse texto que nós lemos, diz, João 7,5, que os irmãos de Jesus não criam nele. Maria estaria agora sujeita a um grupo de indivíduos e de filhos que não criam na obra do Messias. Maria estaria desamparada emocionalmente e espiritualmente por ser a mãe do Salvador. Parou para pensar nisso? Jesus na cruz do Calvário, ele não é só solidário, ele não é só generoso, ele sabe da sua responsabilidade, ele sabe que aquela vida depende dele, que é uma única vida, mas que ainda depende dele. Você sabe o que é ser uma viúva no Novo Testamento? É só você ver Elias e Eliseu, que lidam com viúvas que estão sem dinheiro, sem comida e prontas a morrer. Era isso. Viúva sem o filho mais velho era drástico. Então Jesus, olhando para João, sabendo que os irmãos do próprio Jesus não estavam ali, diz para João: João, essa aí agora é a sua mãe, cuide bem dela. E mulher, esse aí agora é o seu filho, ele vai cuidar de você. É responsabilidade. Os irmãos de Jesus só vão crer em Jesus depois da ressurreição dele. Atos capítulo 1 versículo 14 vai dizer isso. Atos capítulo 1 versículo 14 diz que estavam todos reunidos em oração, Maria, os discípulos e os irmãos de Jesus. Mas antes disso eles não estavam na cruz. E Jesus então relega Maria ao cuidado de João para dizer: é a minha responsabilidade cuidar dessa mulher, ainda que eu esteja em mais profundo sofrimento. Eu quero fazer um apelo ao seu coração essa noite. Se você não quer agir por solidariedade, se você não quer agir por generosidade, igreja brasileira, igreja de Sertanópolis, povo daqui da IPI, a gente precisa agir pelo menos por responsabilidade, porque somos membros de uma grande família, e a nossa família ultrapassa os laços consanguíneos, sabia disso? A palavra de Deus diz em Provérbios 18:24, tem amigo mais chegado que um irmão. Jesus olha para o João e diz: você é meu amigo mais chegado que o irmão, fica com a minha mãe e cuida dela agora. Ultrapassa os laços espirituais, irmãos, ultrapassa os laços consanguíneos. Nós somos uma grande família da fé e nós precisamos aprender a agir com responsabilidade. Nós precisamos cuidar deles, nós precisamos agir dessa maneira. Com essa atitude nós vamos entender que somos uma família, e família não deixa ninguém desamparado. Então, Jesus coloca a responsabilidade do cuidado sobre João para dizer: existe uma família espiritual que eu considero e reconheço. Prezados irmãos, há uma família espiritual que Jesus reconhece e autoriza. Ele disse em Mateus capítulo 12, versículo 50, olha o que Jesus disse, Mateus 12, 50, todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, será considerado meu irmão, minha irmã, e olha só, minha mãe. Quando a família de Jesus consanguínea vem tentar criar uma prioridade para passar na frente dos outros e ter uma audição com Cristo,
um tete-a-tete com Ele, Jesus responde: meus irmãos, minhas irmãs e minha mãe são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Então, irmãos, nós fazemos parte de uma grande família, que ultrapassa os laços consanguíneos, e que chega a cada coração e a cada vida, como a família da fé, e portanto é hora de a gente agir com responsabilidade. Com responsabilidade. Paulo disse a Timóteo: não despreze os que são da sua casa. Se alguém não cuida, especialmente o de dentro da casa, negou a fé e é pior que o descrente. O de dentro da casa e da família, não é a família consanguínea, é a família espiritual. Nós não podemos negar a fé, irmãos. Está chegando a hora, se já não chegou, de que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e verdade, e cuidarão uns dos outros como se fosse a sua própria família. Eu quero lhe perguntar essa noite: se fosse a sua família, você agiria com responsabilidade? Porque a nossa família da fé é a família estendida. Nós temos a família nuclear, que é a família da casa, mas temos a família estendida, que são aqueles que fazem parte do nosso coração e do nosso convívio. Está na hora de considerá-los. Se fosse assim, o sofrimento extrairia o melhor de nós e não o pior, como eu vi na fila de supermercado. Está na hora então de nós, como igreja, agirmos por solidariedade, generosidade, mas sobretudo, como Jesus fez, com responsabilidade. É o nosso dever cuidar dos outros, é o nosso dever sermos os melhores nos piores momentos da vida, é o nosso dever sair do nosso sofrimento e começar a olhar para fora e dizer: eu quero abençoar a vida dos outros, mesmo eu estando sofrendo, mesmo eu estando perdendo, mesmo eu estando preocupado, ainda não estou pregado como Cristo na cruz, então eu posso ser bênção na vida de quem sofre também, assim como eu. E a sua família como vai ficar? Você com seus filhos, com sua esposa, seu marido, seus pais aí, está muito bem, obrigado. Mas e a nossa família na fé? Como ficará depois disso? O que você faria se os considerasse parte da sua família? Deixa eu contar só um exemplo, depois eu vou passar um vídeo para ilustrar ainda melhor o que eu estou querendo dizer. Suponhamos que você esteja com um manche de um trem nas suas mãos, não sei como chama, manivela, alguma coisa assim. Você está nas suas mãos e tem um trilho. No trilho existem 50 pessoas deitadas de um lado, estão amarradas, e não tem como você desviar delas, elas estão amarradas, não tem como avisar, não tem como ninguém liberá-las. E do outro lado do trilho só tem uma pessoa amarrada, e também não tem como avisá-la, nem como tirá-la. Aí você está em direção com o seu trem, e tem 2 caminhos apenas. Se você opta pela direita, você mata 50 pessoas, não tem outra alternativa. Se você vai para a esquerda, você mata uma pessoa, não tem outra alternativa. Qual desses 2 caminhos você escolheria? Pertinho agora, pertinho. Se de um lado existem 50 pessoas e de outro lado existe uma pessoa, qual você escolheria? Você não tem outra opção. Puxaria a manivela para qual lado? Talvez você esteja respondendo: bom, pastor, a lógica é melhor morrer um do que morrer 50. Então você puxaria o seu trem para o lado esquerdo e mataria apenas uma pessoa, certo? Agora, se eu dissesse para você que essa pessoa que está do lado esquerdo é um membro da sua família, e do lado direito são 50 pessoas que você não conhece, são desconhecidos, você mudaria de opinião? Se fosse o seu filho, você mudaria de opinião? Se nós considerarmos uns aos outros como família, se como Jesus nós seguimos o seu exemplo da cruz do Calvário, olhar para as pessoas e cuidar delas, se no nosso sofrimento, do alto da nossa dor, a gente aprender a considerar uns aos outros como família na fé, nós certamente mudaremos esse mundo. Como disse Martin Luther King, ele disse: os homens aprenderam a voar como os pássaros, os homens aprenderam a nadar como os peixes, mas os homens ainda não aprenderam a viver como gente. Se considerarmos uns aos outros como família, nossa atitude mudará, e reconstruiremos um mundo caótico e em frangalhos que nós encontraremos daqui a algumas semanas, e seremos bênção na vida dos outros. Apenas considere como a sua família. Vamos considerar uns aos outros, e puxaremos o trem para ele frear, até que nós consigamos ser bênção na vida de muita gente, dessa locomotiva que está judiando de muita gente ao nosso redor. Considere pessoas como sua família, e vamos ser solidários a eles, generosos a eles e responsáveis a eles, como esse vídeo vai mostrar para a gente. Eu convido você a assistir agora na sua casa, esse vídeo que me tocou profundamente e que vai abençoar você também. So last year, 249 people died on our roads. What do you think would be a more acceptable number?
Acceptable. 70 maybe. Probably 70. You said 70? Actually, this is what 70 people looks like. It's a family. So now what do you think would be a more acceptable number? 0. 0. É a nossa família. É a nossa família. Nós não podemos aceitar e tolerar que um deles vá. Que um deles se perca. Que um deles não volte para a igreja. Que um deles pereça. Que um deles seja cometido por alguma dor que nós não possamos ajudar. É a nossa família. E como cristãos e discípulos de Jesus, a nossa família estendida é grande. E como é o nosso lema no nosso coração e na nossa liderança aqui da igreja, nós queremos ganhar e discipular Sertanópolis, pessoa por pessoa. Não pense em fazer a diferença ao mundo. Faça a diferença para um membro dessa família da fé. E vamos ser solidários, generosos e responsáveis. Que Deus abençoe sua vida e seu coração. Que o Senhor possa ministrar profundamente. E que essa semana você possa ser um porta-voz das boas notícias. Use a rede social. Fale menos do problema. Absorva menos pessimismo. E fale mais do evangelho, da bondade e da esperança de Jesus. Pare de compartilhar bobagens. Pare de compartilhar dores. E comece a compartilhar esperança. Mensageiros de esperança, membros da família de Deus, no meio do sofrimento, fazem fragrância aparecer. Que você seja o bom perfume de Cristo. E que você espalhe a tremenda graça de Cristo a esse mundo, que precisa de você, precisa de mim, precisa de nós. E essa graça pode inundar a cada lar, nesse momento especial da história. Eu convido você a fazer isso. Vamos orar juntos. Que Deus possa ser uma luz a brilhar na sua casa, e você possa ser um luzeiro a resplandecer a esse mundo. E que a glória de Deus visite a sua vida e seu lar. Pegue nas mãos da pessoa que está perto de você. Vamos orar juntos nas nossas casas. Vamos agora, você que está sozinho, coloque a mão no seu coração. E você quiser agora que ser um instrumento de bênção, diga: Senhor Jesus, me use em meio ao sofrimento para ser bênção na vida das pessoas e da minha família na fé, em nome de Jesus. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado por ficarmos aqui esse tempo tão especial. Podemos entrar em cada casa com a Tua palavra. Então, Senhor Jesus, que o Senhor possa visitar corações, tocar vidas, e que nós possamos agir como igreja, diante da tremenda graça que o Senhor nos concedeu na cruz, diante do Teu tamanho sofrimento, concedendo-nos paz. Que nós sigamos o exemplo, que no nosso sofrimento, na nossa dor, na nossa angústia, nós não sejamos o alvo da ajuda, nós sejamos os ajudadores, nós sejamos as bênçãos na vida das outras pessoas. E que à medida que formos bênção, que o Senhor também nos cure, que o Senhor também nos traga a ajuda, que o Senhor também nos traga a provisão, que o Senhor também seja o nosso socorro. Senhor, Tu és a nossa esperança, e compartilharemos isso ao mundo e à luz do Senhor em tempos tão tenebrosos, para a glória de nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém e amém. Deus abençoe você na sua casa. Deus te fortaleça, e que a graça de Jesus, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo esteja sobre vocês e sobre a sua família. Nós nos vemos terça-feira aqui na Terça da Esperança, às 20 horas. Deus abençoe e fique com Ele. Que esse culto possa se estender durante a sua semana, no seu trabalho, para quem precisa trabalhar, na sua casa, porque você vai ficar na sua casa, amém? Fique com Deus, Deus abençoe.